Olá, começa a partir de agora o seu programa Renovando Vidas, o programa da família. Lembrando que nossa programação vocês acompanham todas as sextas-feiras a partir das 20 horas e ainda vocês têm acesso à nossa programação através do nosso portal na internet, o www.aravideos.com.br. Para nós da equipe Ara Vídeos é um grande privilégio, uma satisfação estarmos juntinhos com vocês semanalmente, sempre falando de coisas a respeito da palavra e da vontade do Senhor para as nossas vidas e também para a nossa família, né? Lembrando que família é um projeto de Deus. Todos nós nascemos em uma família e nós vamos crescendo e sendo edificados dentro dela. E cada um de nós precisa fazer a sua parte em relação à sua vida familiar. O programa Renovando Vidas tem sempre uma palavra direcionada para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. E hoje não será diferente. Nós teremos a oportunidade de compartilharmos juntos a palavra do Senhor e sermos tremendamente edificados por ela. A palavra de Deus é viva, eficaz e ela não volta vazia. Então Deus tem sempre algo para acrescentar nas nossas vidas. Então é um tempo que você estará investindo no reino de Deus, ao sentar, ao se concentrar e ouvir a palavra, seja na sua igreja, seja aqui na nossa programação ou quando você tiver a oportunidade de ouvir a Bíblia Sagrada, você com certeza será tremendamente abençoado por ela. Amém? Então vamos lá, vamos dar início à nossa programação hoje. Hoje nós iremos nos basear no texto de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 36. Nós iremos ler este texto e iremos conversar um pouco a respeito do personagem central dessa história. Hoje nós vamos falar a respeito de uma mulher que foi tremendamente usada por Deus, uma mulher que disponibilizou o seu tempo, o seu amor, o seu dom e o seu talento para a obra de Deus. Nós sabemos que Deus nos tem dado muitos talentos, né? Eu e você sabemos fazer muitas coisas, mas como nós estamos usando? Como nós estamos investindo o nosso tempo e o talento que Deus nos tem dado. Eu quero compartilhar com vocês este exemplo de mulher, essa mulher que nos deixa uma lição preciosa de como investirmos o nosso tempo no e para o reino de Deus. Amém? Você que está aí com a sua Bíblia, tem a oportunidade de abri-la, abra no livro de Atos, capítulo 9, nós iremos ler a partir do versículo 36. A Bíblia diz que havia em Jope uma discípula por nome de Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas suas boas obras e pelas esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe disseram: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e os vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito, saiu a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Amados, nós vimos aqui que muito mais do que eu posso falar com vocês, a Bíblia já falou. A Bíblia nos conta a história de uma mulher
que disponibilizava o seu amor. Uma mulher que nós podemos chamá-la de mulher amorosa. Dorcas ou Tábita, este nome significa gazela, porque ela lutava, ela batalhava, ela dedicava, ela protegia as pessoas que estavam ao seu redor. Esta mulher chamada Dorcas, com certeza, é uma vizinha que eu e você gostaríamos de ter. É uma amiga que nós gostaríamos de ter, porque ela se atentava às necessidades dos outros. Só que hoje o tema da nossa mensagem não é em respeito à amiga ou à vizinha que nós gostaríamos de ter, e sim aquela que nós devemos ser. Dorcas usava do talento que ela tinha em costurar para fazer vestidos e túnicas para as viúvas. Aquelas mulheres que perderam os seus maridos, que estavam sozinhas, muitas vezes por não ter mais o que oferecer, essas mulheres eram desprezadas pela sociedade. Talvez antes elas eram muito bem-vindas em todos os lugares, talvez até em alguns eventos, mas a partir do momento que morrem os seus maridos, elas então se viam em situação de desprezo até muitas vezes. Passando por necessidade, porque não havia mais como suprir a sua casa, porque o sacerdote partiu. E aí então Deus levanta essa mulher de coração e de atitudes generosas para servir o reino de Deus, através do seu talento que Deus lhe tinha dado. Com certeza, quando Deus deu esse talento para Dorcas, de costurar e de costurar muito bem, ela poderia ter investido este talento em costurar e vender as roupas, por que não? Ela poderia ter pensado nela primeiramente ou exclusivamente pensar nela. Mas Dorcas pensou e atendeu as pessoas necessitadas. Ela visitava os doentes, aquelas pessoas que talvez enquanto estavam saudáveis, cheias de vida e de saúde, eram úteis para a sociedade, para a comunidade, e aí então eram lembradas. Mas talvez enquanto esses doentes se encontravam acamados, se encontravam sem nenhuma condição de trabalhar, as pessoas não se lembravam mais deles. As pessoas não procuravam mais eles, talvez até por medo de ter que atender essas pessoas em alguma área. Porém, esta mulher chamada Dorcas, não. Ela visitava os doentes, ela visitava as viúvas, ela visitava os carentes, os que tinham fome, os que tinham necessidade. E o que ela tinha para dar, ela dava. A Bíblia cita Dorcas como discípula, a única mulher citada no Novo Testamento como discípula. Nós sempre ouvimos falar a respeito dos discípulos de Jesus, mas Dorcas é citada na palavra de Deus como discípula, aquela que segue Jesus, aquela que faz a vontade de Jesus. Olha que privilégio, nós temos sim uma discípula e o nome dela é Dorcas. E hoje fica essa mensagem e esse ensino para nós. Hoje nós estamos compartilhando uma palavra a respeito de uma mulher chamada Dorcas ou Tábita. Uma mulher que tinha um coração generoso, uma mulher que sentia prazer em abençoar a vida daquelas pessoas que mais necessitavam. Uma mulher que tinha um amor muito grande no seu coração. E nós vemos que o ministério de Dorcas era este. Era edificar a vida das pessoas que necessitavam. Era abençoar através do seu talento, da sua generosidade, a vida de outras pessoas. Porém, nós vemos na palavra de Deus que Dorcas também teve uma grande provação. Ela que atendia tantas pessoas enfermas, tantas pessoas doentes, ela ficou enferma. Dorcas viveu uma grande provação. Ela ficou gravemente enferma, doente. E nós vemos que Dorcas, ela amava e amava muito as pessoas
que estavam ao seu redor, as pessoas que talvez nem estivessem próximas dela, mas que ela, quando ouvia provavelmente dizer da necessidade dessas pessoas, ia ao encontro delas para poder atendê-las, acudi-las em momento de dificuldades. Ela também era muito amada. Amados, nós precisamos entender que muitas vezes, para que eu e você possamos nos sentir verdadeiramente amados, nós precisamos primeiramente amar. Amar de todo o nosso coração, amar sem querer nada em troca, um amor verdadeiro, genuíno. A vida cristã, ela é uma vida de renúncias. Você precisa primeiro amar para depois ser amado. Você precisa primeiro perdoar para então ser perdoado. Você precisa primeiro dar para então receber. Porque foi este o gesto de Jesus Cristo para conosco. Primeiramente Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Ele se doou. Ele se entregou por amor a nós. E assim tem sido e continuará sendo em relação à nossa vida. As pessoas que estão ao nosso redor, nós precisamos amar, nós precisamos perdoar, nós precisamos renunciar. E Dorcas fazia tudo isso. E nós vemos que quando ela sofreu esta enfermidade, quando ela sofreu este momento tão difícil na sua vida, foi tão difícil que a levou à morte. A Bíblia diz que essa enfermidade foi uma enfermidade de morte. Ela ficou doente e morreu. Nós vemos no texto que nós lemos que as viúvas, as pessoas pobres, as pessoas que estavam ao redor de Dorcas choraram amargamente. Alguns homens foram em busca de Pedro, crendo que o Deus que Dorcas servia, o Deus que Dorcas pregava, tinha poder para fazer algo, mesmo tendo ela já falecido, tendo já o teu corpo lavado e sendo colocado em um quarto, como diz a palavra de Deus. Essas pessoas amavam tanto esta mulher, precisavam tanto dela, que elas tiveram fé para entender que ainda haveria possibilidades, porque com certeza Dorcas pregava este Deus de milagre, este Deus de cura, este Deus que havia ressuscitado mortos, e eles creram que isso seria possível. E Dorcas era amada. Quando nós vemos na palavra do Senhor que essas pessoas choravam por Dorcas, nós vemos que elas mostravam as coisas que ela tinha feito. A Bíblia diz no versículo 39 de Atos 9, que Pedro atendeu e foi ter com estes homens. Ele foi até onde Dorcas estava. E tendo chegado, as pessoas conduziram Pedro para o cenáculo, que é onde estava o corpo de Dorcas. E olha a cena que Pedro viu. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e os vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Amados, aquele gesto era os frutos do que Dorcas havia semeado na sua vida. Dorcas havia deixado para trás uma história. E as sementes que ela foi lançando no seu caminho havia dado grandes frutos e essas mulheres choravam. Naquela época existiam algumas mulheres que eram contratadas para chorar em velórios. E existiam alguns velórios que tinham essas mulheres que choravam porque era necessário que alguém chorasse. Mas o velório de Dorcas foi diferente. Havia pranto, havia tristeza, havia profunda dor pela morte dela, porque verdadeiramente as pessoas a amavam. As pessoas sentiam profunda dor pela morte de Dorcas, mas essas mesmas pessoas também tinham grande necessidade que essa mulher continuasse entre elas, porque talvez Dorcas fosse a única que olhava e que atendia essas mulheres. Deus nos tem dado tantas coisas, tantas bênçãos, tantas pessoas abençoadas ao nosso redor, e às vezes a gente só dá valor quando a gente perde. A Bíblia não diz a respeito disso, mas talvez essas mulheres que recebiam todos os cuidados de Dorcas ainda não tinham o discernimento de quão precioso era aquilo.
Mas quando Dorcas morreu, aí elas entenderam que esta mulher ia fazer muita falta, que essa mulher não poderia ser retirada do meio delas. Amados, nós precisamos valorizar as pessoas que estão ao nosso lado enquanto elas permanecem entre nós. Nós precisamos valorizar a saúde que Deus nos tem dado enquanto nós temos esta saúde. Nós precisamos valorizar a comida que nós temos todos os dias servindo a nossa mesa e a nossa família enquanto nós temos a comida. Porque muitas pessoas esperam aquele momento difícil para ir então lembrar do que tinha de bom e falar: Senhor, por que sobreveio sobre mim esta dificuldade tão grande? Nós precisamos valorizar as pessoas e as coisas que Deus nos tem dado. Porque Deus, Ele é minucioso, Ele é detalhista. Ele supre todas as nossas necessidades. Talvez você queira coisas grandes. Talvez estas mulheres não gostariam de ter apenas um vestido e uma túnica. Talvez elas gostariam de ter muitas outras coisas. Mas a necessidade delas era suprida através da vida desta mulher chamada Dorcas, através do seu dom e do seu talento de costurar e de fabricar as roupas. Amados, é tão bom quando nós temos algo e nós valorizamos aquilo que nós temos, porque aí Deus vai dando mais. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, Deus o colocará sobre o muito. Porém, aquele que é infiel no pouco, jamais será colocado sobre o muito, porque nós não saberemos cuidar, nós não saberemos valorizar. Então, que a gente possa olhar para o nosso redor, assim como essas viúvas, essas pessoas que Dorcas atendia, e entender que aquilo que Deus nos tem dado é bom demais, é maravilhoso. As pessoas que estão ao seu redor, quantas pessoas abençoadas, que às vezes a gente simplesmente ignora. Quantas pessoas que têm para dar, para que a gente possa ser alimentado espiritualmente e a gente simplesmente ignora. Mas acima de tudo, quantas pessoas eu e você precisamos alimentar, não só fisicamente, mas espiritualmente, através de uma palavra, através de um gesto de amor seu. Se você olhar ao seu redor, se você parar para pensar agora, Deus vai te mostrar alguém que precisa talvez de uma ligação sua neste exato momento, que precisa de um eu te amo, eu te valorizo, eu preciso de você. Nós temos, não temos? Então não vamos perder as oportunidades, vamos amar as pessoas, vamos valorizar as pessoas, vamos respeitar as pessoas, vamos fazer o bem, assim como fez esta mulher. Hoje nós estamos compartilhando a palavra de Deus, que é tremenda, que é poderosa, a respeito da vida de Dorcas, ou Tábita, né? Ela era conhecida por esses dois nomes, até porque existiam dois povos na cidade de Jope, então todos conheciam essa mulher. Como que as pessoas têm visto você? Como que as pessoas têm conhecido você? Como que as pessoas falam de você quando você não está presente? Esta mulher chamada Dorcas, ela era conhecida pela sua generosidade, pelo seu grande amor pelas outras pessoas. Ela era uma mulher cristã. Ela era conhecida pelo cristianismo, não que ela dizia ter, mas que ela mostrava na prática. Porque falar, eu estou aqui falando, falar não é difícil, todos nós falamos. Mas o que Deus quer de nós, além da nossa fala, que é muito importante, que é nós compartilharmos a nossa fé, mas Deus quer ver a nossa atitude. Dorcas era uma mulher que era conhecida por aquilo de bom que ela fazia. Ela era conhecida como discípula, seguidora de Jesus. Uma mulher guerreira, uma mulher que se deixou ser usada por Deus. E Deus, conhecendo o seu coração, deu a ela um talento maravilhoso. E ela usava este talento todo para Deus, para o reino de Deus. Como que a gente faz para abençoar, para fazer as coisas para o reino de Deus? É fazendo para o próximo. Amados, quando eu faço para o meu próximo, é como se eu estivesse fazendo para o meu Deus. Dorcas abençoava a vida das viúvas, dos doentes, dos famintos, fazendo para o reino de Deus. Ela fazia
E Deus atendia a necessidade daquele povo, através da vida dela. Deus quer nos usar para atender a necessidade de muitas pessoas. Mas nós vemos nesta palavra que Dorcas adoeceu e veio a morrer. Ela morreu. Acabaram-se as esperanças e as expectativas daquelas pessoas que, por sinal, se entristeceram grandemente. Essas pessoas foram até Pedro, porque elas conheciam a história de vida de Pedro e sabia que Jesus Cristo, aquele que Dorcas pregava e que Pedro pregava, tinha um grande poder. E aí então, quando Pedro se aproximou, Pedro pediu para que Deus fizesse um milagre e Deus realizou um milagre. A Bíblia diz que Pedro orou e voltou-se para o corpo e disse: Tábita, levanta-te. Ela então abriu os olhos e quando viu a Pedro, sentou-se. Amados, olha que milagre! Ela já havia morta. Talvez, por mais que a situação ali naquele momento fosse de grande dor, de grande pranto, passariam-se um tempo e Dorcas seria esquecida. Mas o projeto de Deus existia até na morte desta mulher. Ela morreu primeiramente para mostrar para as pessoas o quanto era valioso o trabalho que ela realizava na comunidade que ela vivia. Precisou que ela morresse para as pessoas entenderem que o que ela fazia era algo maravilhoso. E talvez a morte e a ressurreição de Dorcas incentivou muitas outras mulheres e também homens a trabalharem em prol de outras pessoas. Porque os momentos que ela ficou falecida, as horas que provavelmente ela tenha ficado morta, chamou a atenção das pessoas em relação a isso. A quão valorosa era aquela mulher, a quão grande era a obra que ela realizava para Deus, por Deus e para aquelas pessoas que ela atendia. Aí nós vemos que quando ela abriu os olhos e viu Pedro, ela se sentou. E a Bíblia diz no versículo 41 que dando-lhe a mão, levantou-a, chamou os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. A Bíblia diz que Pedro chamou os santos e as viúvas. Os santos é aqueles que têm fé, que acreditam que Deus tem poder para fazer aquilo que eles viram. Porque talvez se chamassem um incrédulo, a pessoa chegaria ali e diria: não, essa mulher não estava morta. Acharia alguma desculpa, mas a Bíblia diz que Pedro chamou os santos e chamou as viúvas que já eram testemunha do que Dorcas praticava. E apresentou Dorcas viva, respirando novamente. E o versículo 42 diz que isto se tornou conhecido por toda Jope. Amados, Dorcas deu um testemunho de vida enquanto viva, enquanto morta e principalmente enquanto ressurreta, enquanto viva novamente. Dorcas com certeza morreu como todos, mas este momento da vida dela, esta provação que ela viveu, foi também para a glória de Deus, como tudo que ela fazia na sua vida, porque a Bíblia diz que em Jope, toda a cidade ficou sabendo do que aconteceu e muitos creram no Senhor. Olha que interessante, a Bíblia diz que muitos creram, mas a Bíblia não diz que todos creram. Porque assim como você está ouvindo esta palavra agora, você crê? Você crê que Deus fez, que Deus faz e irá fazer muito por todos nós? A Bíblia diz que na cidade de Jope muitos creram, mas isso significa que muitos também não creram. Que muitas pessoas entenderam que Deus é Deus e que para Ele não há impossível, para Ele não há impossibilidades, para Ele não há barreiras que possam ser empecilho para a nossa vitória. Deus rompe todas as barreiras, Deus rompe todas as cadeias em favor de nós, em favor da nossa vida, da nossa comunhão com Ele. Esta mulher chamada Dorcas nos deixa um grande ensinamento.
ela era discípula de Deus, ela era generosa, ela era uma mulher cristã, ela era uma mulher de fé inabalável, ela era uma mulher que deixou um testemunho maravilhoso, que através não do seu muito falar, mas através da sua vida e do que Deus fez com ela, muitas pessoas foram salvas em Cristo Jesus. Que eu e você possamos olhar para a nossa vida e nos orgulharmos dela, sabendo que Deus nos colocou com um propósito e uma missão. E este propósito e esta missão nós estamos desempenhando para a glória de Deus e para o reino de Deus, não apenas para nós mesmos. Que possamos receber de Deus essa força que precisamos para dar sempre um bom testemunho, para sermos sempre edificados e fortalecidos por Ele. Amém? Amados, a nossa programação vai ficando por aqui. Eu creio que esta palavra foi uma palavra transformadora para as nossas vidas como mulheres que somos. Nós temos tantos talentos, né? A gente sabe fazer tanta coisa. A gente tem, assim, um dom especial que é só nosso, né? Que é de ser mulher, que é de ter o sentimento de mulher, o amor de mulher. Mas às vezes a gente quer empenhar esse sentimento só para o marido e para os filhos, e isso é muito bom, mas não basta. Nós precisamos alcançar com este amor as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente as que estão mais necessitadas. Amém? Fica esta palavra no seu coração. Na próxima semana nós voltamos com uma palavra maravilhosa direcionada para a sua família. Amém? Fique aqui os meus agradecimentos a todos vocês que nos têm acompanhado, prestigiado semanalmente. Agradeço também a Fernanda Lina Cabelos e Cia, a Cláudia Bijux e a MD Confecções, que atende você aí no conforto da sua casa. E é claro, fica aqui os nossos agradecimentos a Deus sem ter uma palavra específica, porque não existe. Eu gostaria muito de deixar uma palavra de gratidão a Deus agora, mas palavra nenhuma que eu dissesse seria suficiente para agradecer pelo que Deus tem feito por nós, porque nos tem dado saúde, nos tem dado força, nos tem dado tudo o que precisamos e suprido todas as nossas necessidades. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá.